Essa é uma colomba pascal, ou colomba pasquale, famoso bolo de pasta italiano e que a gente aprecia também por aqui. A receita, claro, é italiana e foi trazida por uma das famílias que migraram para o Paraná há muitas décadas. E é como se fazia pão antigamente, 200, 300, 400 anos atrás. Foi passada de geração em geração e hoje é um dos produtos fabricados aqui nessa indústria. Será que aquele nono que fazia essa delícia para a família lembrar do sabor de sua terra natal um dia imaginou que sua receita estaria sendo fabricada numa indústria como essa, chegando a milhares de famílias, milhares de lares, Brasil afora? Talvez não, mas é fato que o espírito empreendedor dos imigrantes italianos foi herdado pelos descendentes e ajudou a impulsionar a indústria e a economia no Paraná, no setor alimentício e em muitos outros. Eles vão ser muito importantes quando a gente vê a dinâmica econômica do estado do Paraná. Questo paese che Don Bosco chiamava Paese Latte e Miele, perché è un paese che ha tutte le risorse per essere um grande paese. No episódio de hoje da série A Mesa da Itália para o Paraná, vamos conhecer histórias de superação e de sucesso de imigrantes e descendentes italianos que decidiram investir na nossa terra. Negócios familiares que prosperaram e empresas abertas por italianos que ajudaram a impulsionar o desenvolvimento do estado do Paraná. Sonhos que se realizaram por meio do trabalho de muitas gerações. Meu nome é Carlos Michelangeli, eu sou de origem italiana. Mi chiamo Susanna Brivio, sono italiana e lavoro da 36 anni con mio fratello nell'industria di famiglia di compensato che lavora nel settore dell'automotive e degli yacht. Io mi chiamo Francesco Pallaro, sono italiano e nasci in Casale Monferrato, nel nord d'Italia. Eu sou o Paulo César Boscardim Pereira. É Carlos Beal, acho que a nossa história é como tantos milhares de italianos que vieram no século XIX para o Brasil, né? A nossa família é de origem do Vêneto, a cidade é Marostica. O meu nome é Walter Antônio Petrucciello, pronunciado em italiano, ou Petruziello, como dizem os brasileiros. Eu nasci em Prato la Serra, na província de Avellino, que é na Campanha. Meu nome é Cir Antônio Bulin, eu sou descendente de italianos por parte de pai e de mãe. A minha mãe era filha de italianos e meu pai era neto de italianos. Eu sou Marino Garofani, a minha origem é italiana, eu nasci na Itália, moro aqui no Brasil já há muitos anos. Meu pai veio para o Brasil em 1949, numa nova aventura na plantação de café. E veio direto para o norte do Paraná, sendo nessa época de 1950 o boom do café no mundo todo. E foi muito bem no café até que veio a geada em 1952 e matou todo o café. E daí meu pai veio para Curitiba e montou uma panificadora, porque é uma das coisas que ele já sabia fazer, que os nossos parentes lá na Itália já faziam. Venivamo qui tutti gli anni per le vacanze di Natale. E mio padre in questi viaggi è riuscito a trasferirci la passione per questo paese. Italiano? Sì, italiano. Ma italiano d'Italia? Eu fiquei assim, mas como? Porque tem italiano de outra parte que não é de Itália? E depois já comecei a entender, porque havia
la descendência, a situação de Santa Felicidade, que era um pouco também o berço da italianidade aí, mas outra italianidade. Não? Meu avô veio em 1957, que nós já tínhamos panificadora, veio para nos ajudar. Ele percebeu que ninguém consumia panetone no Natal. Falou, mas como? Na Itália, no Natal todo mundo come panetone, e aqui ninguém come panetone, não é possível. Então, assim, a receita veio com ele e daí o fermento natural, que é uma coisa que aqui é difícil de conseguir, o fermento natural. Quando noi eravamo piccoli si percepiva l'entusiasmo di questo paese che era in crescita e che si trasformava da un paese agricolo in un paese industriale. Minha mãe, como algumas outras pessoas da família, vinha de carroça de Santa Felicidade para Curitiba para vender hortaliças que eles produziam. Mas a nossa história no Paraná começou na década de 58. Nós morávamos em São Valentim, no oeste do Rio Grande, e nossos pais vieram para Cascavel, na época no oeste paranaense, que era a colonização, né? A questão da madeira, né? Vieram para desbravar o oeste paranaense, como a maioria dos colonizadores de Cascavel. Eu tinha um tio que era engenheiro e ele era professor do Politécnico de Turim, na Itália. Turim é uma cidade industrial, sede da Fiat, uma série de indústrias lá. E eu lembro que quando eu era criança ele nos visitava e me trazia desenhos, sabe? Desenho de peças mecânicas, etc. Acho que foi aquilo que me despertou, sabe? Penso que esse foi o começo da coisa. Foi a semente que foi colocada na época. Tem mais de 60 milhões, 67 milhões de descendentes italianos no mundo, quando a Itália tem 60 milhões. Não? Quando você tem outra Itália por aí por el mundo, não? Independentemente que uma seja filho dele, outro seja neto dele, tudo bem, mas sabe, são 2 gerações, 3 gerações. Você tem um capital aí, tem um capital. Grandes indústrias são de famílias italianas, né, que aqui chegaram e acreditaram no país e nunca mais foram embora. O Brasil sempre foi uma porta aberta para quem quisesse investir. A gente sabe disso. A minha família morou em Areias até 1954. Eu já tinha, naquela época, eu tinha 3 para 4 anos. 1º de maio de 54. Então, e passamos depois mais uns 4 ou 5 anos, 4 acho que sim, voltando para lá na época de produção de vinho, que a maior parte da produção de vinho era feita em Areias, então a gente voltava para fabricar, que meu pai é quem cuidava da fabricação do vinho. Depois disso foi começado a fabricar em Curitiba também, e faziam lá e aqui e tal, até que trouxeram tudo para Curitiba. Começaram lá a trabalhar com comércio, na caixeira viajante. Meu pai saía toda segunda-feira e voltava na sexta-feira. Vendia por todo o interior oeste paranaense, bijuterias, coisas, chapéus que ele comprava em São Paulo e saía vendendo fome em todo o oeste paranaense. Da panificadora foi evoluindo o meu nono e começou a fazer panetone. Eu, na época, ainda era muito pequeno, mas ajudava ele a fazer os panetones para o Natal. E daí, nos anos seguintes, sempre que tinha o Natal, a gente fabricava os panetones na panificadora. Mio padre passava almeno 6 mesi all'anno qua, ha veramente collaborato in maniera intensa con i soci per trasformare questa piccola azienda meccanica in un'azienda che è stata forse la più grande, la più importante azienda di produzione di macchine del legno in Brasile. A nossa história no varejo começou em 72, né? Nós, os filhos, 5 filhos, estávamos começando a entrar na adolescência. A minha mãe ficava cuidando da educação dos 5, né? E daí ela falou, pai, para o nosso pai, olha, estava na hora de dar uma formação de trabalho para essa gurizada.
Aí o pai comprou um armazém na década de 70, 72 mais preciso. Quando aqui se instalaram as empresas na cidade industrial, né? Quando o prefeito Jaime Lerner criou a cidade industrial de Curitiba, aqui vieram várias empresas italianas, né? E depois, quando vieram as indústrias automobilísticas, a maioria das empresas do entorno são italianas. Aí nós montamos uma pequena indústria aí na Vila Áurea, um galpão alugado, e depois compramos esse terreno aqui em Araucária, que era menor, não é tudo isso que está hoje, era uma área menor. Construímos uma pequena unidade industrial e aí começou aqui a dar nós trabalhamos muito na área de energia, siderurgia, plantas de celulose, mineração, que são atividades que não são muito, vou dizer, divulgadas, não são conhecidas. A gente pegava a carroça com 3 ou 4 cartolas, dá 220 litros mais ou menos cada uma, para ir buscar nas áreas, porque lá naquela época a estrada não existia praticamente. A gente ficava as tardes inteiras abrindo as latas para fazer o panetone, porque não tinha forma de papel naquela época, não existia, né? Aí futuramente nós começamos a fabricar as formas. Eu fabriquei as formas de papel porque não existia para comprar. Depois eu desenvolvi máquinas para fazer formas de panetone. Então a gente tinha que inventar muitas coisas, né? Então assim, a forma de assar, não tinha forma, a gente fazia forma. Não tinha fruta, a gente fazia fruta. Então a gente tinha que fazer. Essa capacidade de não ter e ter que fazer, que é uma coisa que está no nosso DNA, é na origem, na cultura. Chiaramente la parte principale per cui io vengo è quella lavorativa e devo dire che è molto bello lavorare qui con le persone perché comunque rispetto all'Italia qua esiste ancora una componente molto importante che è l'umanità, il senso di appartenenza a un'azienda e sono cose che in Italia oggi non sono più così fortemente sentite. Então, o primeiro varejo nosso, o armazém, era tudo solto, tudo no balcão, a gente conhecia todos os clientes pelo nome, né? Então, acho que foi uma escola de varejo, uma escola de aprendizado muito intenso, essa nossa fase de armazém. A terra fértil do Paraná não atraiu os imigrantes apenas para a agricultura. O desejo de deixar um legado mais próspero para os descendentes aflorou o espírito empreendedor dos italianos que investiram com persistência e ousadia em muitas outras áreas. Quem mora ou já visitou nossa capital certamente conhece esse caminho que carrega muita história. O bairro de Santa Felicidade, primeira colônia italiana de Curitiba, é referência em gastronomia e onde acontecem muitas celebrações. Mas essa tradição de servir a boa comida italiana não começou pela festa, não. Foi mesmo pela necessidade dos imigrantes de fazer renda. Como naquele tempo o bairro fazia parte do caminho que ligava a capital ao norte dela e do estado, alguns colonos começaram a servir refeições para os visitantes que cruzavam a região. A fama da comida italiana cresceu e muitos outros restaurantes surgiram. Faziam risoto, faziam moela, fígado frito, polenta. Então, assim, as pessoas que passavam aqui não queriam comer feijão, arroz. Queriam comer a comida do italiano, né? Então, aí foi começando a servir os pratos que hoje se tornaram famosos no nosso polo gastronômico. Nasceu uma indústria portentosa que hoje tem 99 grandes empresas em Santa Felicidade e que responde por grande parte do ICMS turístico de Curitiba. Muito poucas pessoas conheciam o que era panetone nos anos 50. A gente tinha poucos clientes, o produto não era muito conhecido e a gente trabalhava muito, trabalhava todos os dias, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Então, e todos esses anos, assim, a gente teve muita persistência e muito trabalho. A época inflacionária fez com que o dinheiro que se arrecadava durante o ano e guardava para comprar uva no final do ano, já não conseguia comprar uva para a próxima safra. Então você acabava não tendo lucro, começou a ter prejuízo. Por isso que nós
fechamos a indústria. Ovviamente oggi la concorrenza è molto intensa, abbiamo la concorrenza delle aziende cinesi, abbiamo la concorrenza delle aziende europee, in un mercato più libero è molto più difficile, ma abbiamo celebrato l'anno scorso il 50° anno e stiamo mettendo in campo tutte le risorse per poter tramandare questa azienda ai nostri figli per i prossimi 50 anni. Então, o que eu posso falar é de obras que são conhecidas. Por exemplo, a Ópera de Arame foi um trabalho nosso. Fizemos o estádio do Atlético, o do Corinthians, o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Tudo que aconteceu na nossa vida foi, primeiro, por Deus, porque Ele abriu portas para nós, sempre. Que dinheiro nós não tínhamos. E o que nós tínhamos era crédito, né? Foi quando o Catarinense lá em Cascavel era um supermercado, bem central de Cascavel, e estava à venda a instalação, porque o prédio era alugado. E não tínhamos dinheiro, mas tínhamos crédito. Acho que parcelamos em muitos meses e conseguimos dar o primeiro passo, né? Também os italianos foram pioneiros da indústria da porcelana. O Zacarias de Paula Xavier, que era um senhor de erva mate, teve a inteligência de perceber que os italianos eram capazes de fazer porcelana. Meu bisnono saiu da cidade de Novi. A cidade de Novi, na Itália, é a cidade da cerâmica. Então ele trouxe a maneira de fazer cerâmica. E aí então o Francisco Busato chegou até aqui e percebeu que a terra era uma terra boa para fazer cerâmica. E aqui então ele criou a primeira fábrica de louça do sul do Brasil, que produzia louças lindas, maravilhosas, que eram na época mandadas à Bélgica, à Itália. Essa fábrica existiu até 1926, quando lá então sofreu um acidente, um incêndio, e ela foi completamente destruída. O Fêcio estava à venda em Curitiba, um amigo nosso falou, olha, tem um supermercado à venda em Curitiba. E nós, cheios de sonhos, viemos para cá também. Acho que Curitiba nos acolheu muito bem, tivemos a confiança da família Lissone e Micheleto, que nos abriram a oportunidade de parcelar para nós também, e de lá para cá passaram-se já mais 23 anos de muito trabalho e de muita gratidão, né? Realmente. Quando nós viemos para Curitiba, já existia a empresa de ônibus. Eles compraram meus dois tios, o tio Joaninho e o tio Alfredo, compraram a empresa, se eu não me engano, em 1948. E depois começou a dar muito problema aqui em Curitiba e eles pediram para os irmãos entrarem na sociedade e ajudarem eles. Tá? E aí eles ajudavam a tocar, a fazer. A presença italiana é uma realidade aqui no Brasil, na indústria. Embora, como todos sabem, os italianos estão em todos os setores, né, da atividade tanto industrial como comercial, enfim, todas as atividades. Quando nós viemos para Curitiba, essa região não existia, praticamente. Até a Igreja do Portão, e olha lá. Hoje você vê onde nós estamos. Então, tudo isso foi um crescimento que a cidade precisou, a cidade tinha necessidade, e nós nos propusemos a fazer o melhor transporte coletivo que podíamos. Eu e minha esposa, depois o meu filho, então a gente tinha que fazer. Muitas vezes não tinha muitos funcionários, a gente tinha que fazer. Eu mesmo fiz massa de panetone por muitos anos, né? Fazer aquilo que você faz na maceira, colocar o trigo, colocar o açúcar, colocar a manteiga, fazer e depois cortar, bolear, e depois deixar crescer, e depois enfornar, e depois empacotar. E muitas vezes depois até entregar. Mas isso foi lá atrás, né? Mas foi assim, né? Foi assim que começou.
Não é que nasceu do nada, que a empresa já nasceu grande assim. Hoje, não nasceu assim. Hoje, o Paraná é o supermercado do mundo, né? E nós estamos implementando muitas parcerias com os produtores, principalmente pequenos produtores, fortalecendo o homem no campo, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Você pode crescer, mas não pode crescer da origem. Abbiamo dei collaboratori fantastici che in questo lavoro ci stanno aiutando. C'è una comunità di persone italiane, la maggioranza è brasiliana, ma l'integrazione, direi, sono molto orgogliosa di poter dire che oggi qui in Maclinia c'è un team di persone che sta veramente lavorando per il futuro di questa azienda. Mio padre era innamorato del Brasile e se oggi noi siamo qui è proprio perché rispettiamo questo grande amore e poi perché ce l'ha trasferito. Passione, amore per questo paese, amore per questa fabbrica, per questa impresa. E quindi se facciamo i sacrifici anche di andare avanti e indietro seguendo le due aziende è proprio per questo amore. Que a história de todo imigrante é para tentar conseguir uma vida nova, uma coisa melhor. Empresários que têm origem italiana, empresas que têm uma história italiana e que ainda está aqui, que está viva. E por isso o esforço comum que temos de fazer com o Comites, com a Rede Consular Honorária, com associações culturais, linguísticas, mas também com as autoridades locais, é de trabalhar juntos para conservar tudo isto e progredir. A nossa mãe, o nome dela era Lídia, né? Lídia Saroli Beal, mas o apelido dela foi sempre Bia. E ela partiu muito cedo, mas ela nos deixou um legado de aprendizado e varejo muito grande em todos os irmãos, os 5 irmãos. E eu acho que a gente queria fazer do ato de homenagear ela, como é que a gente consegue agradecer tudo que ela nos ensinou. Outro dia nós fizemos a festa de aniversário de 67 anos de criação da Autoaviação Redentor. E aí nós pegamos algumas histórias de funcionários que trabalham há 40, tem funcionário que trabalha hoje que tem quase 50 anos de casa já. Eu sempre digo, por trás de um computador tem que ter alma, né? Pessoas são insubstituíveis, a gente tem que fazer realmente o mundo ser melhor e isso se faz. Precisa de tecnologia, precisa de inovação, mas precisa mais coração, mais pessoas. E eu acho que deixaram esse legado de, assim, da experiência que eles trouxeram, do trabalho sério, do trabalho intenso, assim, muitas vezes não se preocupando muito com lazer, com tantas outras coisas, mas assim, o foco principal sempre é o trabalho. Noi siamo resilienti, siamo duri, resistiamo. Sì, e questa resilienza probabilmente è nel DNA a questo punto. A fibra dos imigrantes ajudou a criar muitas indústrias que conhecemos hoje. Mas vamos estender o nosso olhar para além das fábricas. No próximo episódio da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, as histórias por trás de sobrenomes italianos em empresas de diversos portes e segmentos da nossa economia. Testemunhos inspiradores de trabalho, superação e de vidas transformadas por todo o estado.